Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um Race Talks, o nosso papo de corrida. Hoje nós vamos receber aqui, que já está aqui na minha frente, um convidado muito especial. Daqui a pouco vocês já vão saber quem que é. E antes de mais nada, vamos agradecer aí o apoio dos nossos patrocinadores. A Nano Condicionador de Metais, que já está com a gente aí desde o episódio passado. É uma linha completa de condicionadores de metal, partes de graxa, lubrificantes, né? Tanto para carro quanto para moto. Para linha de motores, linha pesada também. Então, assim, se você tá com alguma dúvida, entra no QR Code e dá uma olhada na linha completa deles lá. Excepcional. O Jack já usou lá na 68 Gang, nas BMW, linha de preparados, linha de carros de rua. Fechou? Dá essa força para nós, siga eles e tamo junto. E agora, vamos aqui fazer a apresentação do nosso convidado. Eu já trouxe aqui piloto, já trouxe aqui promotores de evento, já trouxe aqui o Agno da Cronocar, que é da parte da cronometragem, e agora eu decidi trazer um cara aí que faz a cobertura dos eventos de arrancada. E quando a gente fala em cobertura de eventos de arrancada, a gente fala de Ricardo Teles, da Drag Race Nacional. Seja bem-vindo, boa noite, Ricardo. Obrigadão, meu amigo, obrigado. Um prazer receber você aqui. Primeira participação nossa em um podcast. Porra, fico feliz demais de saber que eu, no meu programa, vai ser o primeiro. Agradeço os paparazzi da arrancada. Você é o paparazzi da arrancada. Mais ou menos por aí. Então é isso aí, Ricardo. Eu quero saber um pouco da tua história, se isso é natural aqui do Paraná, se não é, e quando começou essa tua trajetória no meio do automobilismo, como começou essa paixão, né, com a fotografia, com vídeo e cobertura de eventos. Fala pra nós. Começou com um encontro de Opala, em posto de gasolina. Clube Opaleiros Curitiba, Roberto Tessaro, que é o presidente, na verdade ele que abriu todas as portas, né? Isso 25 anos atrás. Tinha os encontros em posto de gasolina, até que eles foram fazer o desfile na Stock Car. Eu tirava foto, tirava de 19 anos, nessa casa ali. Tirava foto com uma câmera que era do meu pai ainda. Tirava foto nos encontros, aquela época de fervo e zerinho e tudo mais, e imprimia e o pessoal tudo via e gostava, né? Eles foram fazer um desfile na Stock e eu fiquei encarregado de fazer as fotos, né? Fiz as fotos ali, coisa mais simples do mundo. E depois desse desfile na Stock foi feito, combinaram fazer o show do zerinho nas provas de arrancada da Força Livre, Campeonato Paranaense, e era pra ser até no festival, mas nunca dava tempo, né? E eu fiquei encarregado de fazer essas fotos, né? Até que o Gabardo tinha um Opala SS com um scoopzão grande na frente. Eu lembro seu Opala. Esse Opala era icônico na época. Exatamente, era referência na época. Ele viu e gostou e pediu pra mim tirar foto. Tirei uma foto. Daí deixaram bem claro, a hora que ele entrar, você entra, tira foto e sai, né? Beleza. Eu fui em uma prova, duas, e até então quem tirava foto era antigo no autódromo, era o Ney, né? O Ney que tinha uma Kombi amarela. O Ney, cabeludinho, né? Esse mesmo, de skate. Foi pro Guinness, esse mesmo. Eu lembro desse louco aí. Esse daí, na época, ele tinha mais de 10 anos, né? E eu vi que ele cobria algumas coisas, outra não, né? E eu fiz a proposta Força Livre de começar a fazer o mesmo trabalho. Autorizaram e eu comecei, né? E a primeira câmera que eu tive aí foi o Escort. O Escort tem um hotel, né? E deixaram lá como pagamento no hotel e nunca mais pegaram. Uma Pentax, aquelas com fotômetro ainda, manual, né? É coisa de velho, né? Estamos grisalho, é coisa de velho, né? E comprei essa câmera e, enfim, mais de 25 anos. Daí comecei tirando foto em Curitiba, daí conheci o Zonta em Florianópolis, comecei a ir pro Rio Grande do Sul, Campeonato Brasileiro, e desde então virou profissão. Veio nessa caminhada, veio caminhando. E eu imagino que para a tua profissão, né, hoje, né, com essa parte da cobertura de eventos, as redes sociais acho que foram crucial para talvez alavancar um pouco mais, ou não? Sem dúvida nenhuma. Eu fui correspondente, comecei sendo correspondente da Autodynamics com o Rodrigo Vieira, fui correspondente do Pascoal com a Dragster Brasil, tirei foto para a Super Speed Race Master, a número 1. A edição número 1 foi a Saveiro, do Javier de Maio. Na Race Master, as fotos foram minha de capa, da matéria e tudo mais. Então, eu sempre fiz um trabalho assim de imprimir foto, quadros para os pilotos. E como era correspondente, eu tinha um acesso à pista como correspondente de quem já era a parte de mídia das provas. Todo mundo sabe que os mais antigos que tem é Autodynamics, Dragster Brasil e o Hot Campinas, né? A época que o Enorme fazia a parte mais de publicidade, sabe? Certo. Não era só ao vivo. E eu tinha acesso à pista, né? Até que pilotos começaram a perguntar se tinha mais fotos. Tem mais fotos? Cara, você tem que publicar.
e comecei a publicar no Facebook e criei o RNA, né? Que muitas pessoas não conhecem como o RNA. Porra, cara, eu não sabia disso aí, cara. Eu fiquei sabendo agora. Muitos conhecem como o RNA, né? E comecei a postar as fotos e, enfim, sempre gostaram das fotos, desse trabalho. Até que chegou um ponto que eu vi que, literalmente, se trabalhar de graça para os outros, você não vai para lugar nenhum. Eu decidi trabalhar para mim e eu fiquei um tempo como RNA. Só que o RNA não agrega em nada com a arrancada. Quem vai pesquisar no Google, O nome tem que ser meio sugestivo, né? RNA acaba não sendo nada, que é Ricardo, Nicole e Ana, o nome das minhas 2 filhas. Até eu tenho a Valentina agora. E eu optei, eu achei umas opções lá e votação, Drag Race Nacional, e estou há 4 anos com esse nome. Mas é crucial, sem dúvida, essa parte de mídias, de redes sociais, né? Sem dúvida nenhuma, né? Uma coisa levou a outra. O Facebook não existia, nem o Instagram, né? Pois é, porque hoje você vai ver que até a gente que é um pouco mais antigo dessa questão da arrancada, que fazia muito sucesso uns anos atrás, eram as revistas. Hoje em dia, as revistas é tudo digital. É tudo a base de rede social, né? Sim, eu tenho uma opinião particular. Eu já tentei, mas eu não consegui achar a pessoa certa. Os sites quebraram as revistas, porque era tudo muito rápido, né? De um dia para o outro, a revista saía a cada mês. Só que na época tinha 2 ou 3 revistas, acho que era a Race Master, a Super Speed e a Full Power, que eram as 3 referências. Então era muita revista. E acabou que quebrou as 3. E hoje em dia tem uma apelação muito grande do que é o retrô, né? O antigo. E todo mundo que eu converso a respeito de revista, que é da nossa época, em fazer novamente a revista, todo mundo acha que vai dar certo, inclusive eu. Se eu achasse uma pessoa certa para fazer, eu já teria feito faz tempo. Mesmo padrão Race Master que eu fiz há muito tempo. Cobertura das provas e matéria específica de carro. Não existe mais. Então antes tinha a concorrência, hoje não tem. O mercado está aberto, só que tem pessoas que acham que não vai dar certo, que revista passou. Eu acho que não, tem muita gente que gosta de folhear. De folhear, de ler, né? Exatamente. De pegar, e sentir na mão o material ali, né, cara? Porque você vai pegar ali, por exemplo, assim, no digital. No digital, parece que passa mais batido, né? Parece que não fica aquela memória, aquele registro, né? Não fica. Então você pega a revista, assim, é nostálgico, mas acho que é mais bacana de você... Que nem tem o Luciano da B52 lá. Ele tem uma revista lá que ele fez uma gravação do Chevette dele lá, uma reportagem. E foi também pra mídia digital, mas daí foi feita uma revista, né? Sim. Ele tem até hoje guardado aquilo, entendeu? Então, é legal você pegar e dar uma olhada. Eu levo isso, por exemplo, para o formato de trabalho que eu uso. O meu carro-chefe, todo mundo sabe, é o Instagram. Facebook eu coloco todas as fotos, porque o pessoal quer salvar. O Instagram é meu carro-chefe, como publicidade, publicação, peças, produtos, patrocinadores e tudo mais. Numa corrida, muita publicação, o grosso de publicação é nos stories. Por quê? Justamente por essa demanda do pessoal querer saber de novidade. Então tem uma puxada que não é tão grandiosa, mas você tem que mostrar. Então vai nos stories, 24 horas, acabou. Na outra semana, por não ser um recorde, um título, alguma coisa muito específica, o pessoal não vai olhar de novo, não quer mais saber. Então por isso que tem algumas situações mais chamativas, está no feed. A revista é a mesma coisa. Então a revista tem que ser, por exemplo, mensal, só que quem viu a revista desse mês não vai ver muito. Exatamente. Antes, quando tinha 3, difícil quem comprava as 3, só que hoje não tem nenhuma. Então acho que o apelo, a necessidade é muito, muito maior. Só que fica nesse prazo da pessoa olhar na hora e já era. Pois é, um formato que eu acharia bacana de talvez ter a revista é se fosse fazer aqueles clubes de assinatura que tem de algumas marcas. Se, por exemplo, fosse ter uma revista de cobertura tua lá, com uma reportagem, etc., com um boxzinho ali junto, que vem ou um brinde, uma camiseta, que hoje em dia tem muito isso, né? Que aquele, por exemplo, paga lá 10, 12,90 por mês. Sim. Todo mês você vai receber a revista, mais um brinde, alguma coisa assim. Talvez esse fosse um formato mais fácil de poder voltar à revista, Poderia. né? Falaram até em digital. Digital eu não acredito em revista digital. Você falou do digital, revolucionou, a gente passou por isso, né?
quebrou muita empresa que imprimia foto, quebrou porque a foto fica no celular ali e ali não vai imprimir. Um exemplo claro disso também é os streams, né? Que nem Netflix, entre outras. Quantas locadoras de vídeo antigas, tradicionais, que fecharam, porque ninguém aluga filme mais. Tá tudo no controle ali na TV, ali já era. Acabou, esquece. É a mesma coisa. Esse mundo digital foi uma das situações que a gente vivenciou o antes e o agora, né? A revista é uma delas que acabou, só que como o nosso meio é pequeno, né? É muito pequeno. E não existe, vejo muito essa necessidade. Uma vontade que eu teria muito de fazer. Se um dia chegar essa decisão, com certeza eu vou ser um assinante, mas... é bacana, né? Que a gente que pegou esses dois... essa passagem, né? Vamos supor assim. Sim. A gente gostaria de ter de novo revista guardada, que nem, meu primo tem lá, cara, só dessas linhas de full power, Autodynamics, cara, ele tem, cara, acho que umas 2, 3 pilhas. Assim, de revista. E volta e meia a gente pega, alguma chama atenção, pega pra dar uma olhada. Cara do céu. Entendeu? Hoje eu me arrependo não, eu tive um problema com um sobrinho meu pequeno lá, criança, né? Passou brincando lá, tava passando as fotos, várias pastas, algumas corridas do computador para HD. E já tinha outros no HD. Ele passou, derrubou e eu perdi tudo. Nossa! Isso de 2004, 2005 até 2011. Então tem muita coisa que infelizmente foi embora e hoje você vê que o pessoal tem muito... Por exemplo, vamos dar um exemplo do Kaká. O Kaká hoje, todo mundo conhece o Kaká da hoje com o Cobalt, mas não lembra do golzinho quadrado. Exatamente, eu tinha foto dessa época. Então, era muita coisa que você poderia apresentar que... E às vezes é um material que daí, tipo, hoje, você pensando com a grandiosidade que é o teu Instagram, por exemplo, você fazer uma matéria dentro do teu próprio Instagram falando do Kaká Daúde, apresentando o que a galera vê hoje e a galera se impressiona com o resultado do Cobalt, mas não sabe que ele começou na dianteira com um golzinho quadrado lá atrás. Lá atrás, época que a Street Turbo tração em dianteira A, pneu radial, Weber. Faltava espaço nos carros para adesivo da sigla das categorias. Foram diminuindo. E tem muitos, né? Tem muitos carros. Até o metal, todo mundo conhece o metal, mas se perguntar quem passou antes do metal... Quem foi o primeiro piloto que trouxe o metal, mas antes de ser o metal? Então e é curioso como as coisas mudam, né? Porque a gente, como é um pouco mais velho, a gente pegou, assim, esse crescimento da arrancada, né? Do começo ali, principalmente dos anos 2000, né? A gente sabe que começou antes, né? Mas dos anos 2000, principalmente pra frente. Porque, assim, esse dia eu tava conversando com um amigo do meu irmão, cara, e nós falamos do Escort. Daí ele... não sabia quem que era o Escort. Cara, eu fiquei revoltado. Cara, como é que você não sabe quem que é o Escort, cara? Daí ele já pensou, não, o cara andava de Escort. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, cara. Daí vai lá eu no YouTube puxar os vídeos pra ele ver, cara, esse aqui... Não, nunca tinha visto. Eu falei, caralho, não é maluco, possível, né? Hã? Tava preso numa caverna, cara. Eu fiquei impressionado dele não saber, mas é que são gerações diferentes, né? Sim. Então ele é mais novo, já não tinha tanto interesse na época, e querendo ou não, ali é um assunto que a gente vai abordar, da questão das listas, que as listas acho que voltou a colocar a arrancada no mapa. Porque deu uma oscilada muito grande, né? Principalmente em Curitiba, quando a gente tinha o autódromo, você viveu muito intensamente essa fase. Dos anos 2000 pra cá, a gente até conversou sobre isso com a Agno no programa passado, que, cara, quem viveu, viveu, né? Naquela época. Infelizmente, a gente não tem mais. Mas, cara, o que era arrancada, cara? Aquela arquibancada forrada, festival, Força Livre de arrancada. Daí, infelizmente, principalmente depois que a gente perdeu o autódromo, caiu. E agora, acho que com essa questão das listas, tá voltando esse prestígio, né? Cara, Curitiba é literalmente quem viveu, viveu. Até um pecado, né? Quando eu tava tendo as provas da lista, e tinha uma programação de ter no ano, se eu não me engano, era 3 provas no prep, 2 com cola e um festival, que o Fracaro com o Panza estavam organizando. Cara, só de falar nisso daí, isso faz muito tempo. Fechou o autódromo, fechou faz quanto tempo? Eu acho que foi em 2020, foi no último Armagedon que teve aqui, foi a última prova de arrancada, né? Acho que no ano seguinte já foi feito a demolição, né? Então, aí eles cogitaram fazer um festival. Cara, por exemplo, Julieta Competições, se não me engano, o Celso falou, viu? Todos vão andar. Tinha carro de
penca. E assim, ó, se limitasse em 400 carros, ia ter fila de espera. Quem já andou queria voltar a andar e quem não andou tinha um sonho de andar. E andar com aquela arquibancada é uma coisa que eu posso estar enganado, eu não tô. Nunca mais existir. Teve agora o Armagedon. Arquibancada lotada dos dois lados. Mas parece que a magia não é a mesma. Não é a mesma coisa. Esquece. Não é. Não é desmerecer. Nunca. Só que não é a mesma coisa. Quem andou lá e anda, cara. Quem via aquela arquibancada tomada. Era 30 mil pessoas até o final. E, cara, você viu isso daí? E foi igual eu tava conversando também com a Juliana no primeiro episódio que a gente fez aqui. Que naquela época, com esse prestígio que tinha a arrancada em Curitiba, né? Que tava inflamada essa questão da arrancada, porque, porra, a galera não via o dia de chegar a arrancada, ou festival, ou enfim. Por quê? Lá no estacionamento, na parte de trás, tinha a galera do som automotivo. Daí nos boxes ali pra trás, ali tinha, porra, as lojas, tinha os bares, né? Daí festa. A galera na arquibancada esperando ali, tipo, os Opalas pra mim só pra fazer o burnout e o show de manobra no final. Então, cara, agradava, tipo, todo tipo de público, né? Gregos e troianos, que nem fala. Todo mundo. Então, que fase maravilhosa que a gente viveu e infelizmente perdemos, né? Mas são outras coisas que daí já não cabe a gente também, mas enfim, dá saudade daquela época. Muito. E eu acho que, na minha opinião, talvez assim, a arrancada como era naquela época, acho que hoje não volta. Não, mudou tudo, esquece aquela época. Tudo mudou, desde postura de piloto, postura de equipe, regulamento, organização, pista, tudo mudou, tudo se profissionalizou. Exatamente, muito. Então, antigamente, nessa época lá, 2000, muita coisa era levada como festa, né? Hoje você vê um carro, não existe carro feio na arrancada. Exatamente, antes os caras penduravam ali um kit de padaria e aceleravam. Hoje não, profissionalizou, então... Que nem eu falo, só pra deixar claro, tá, pessoal? A gente não tá desmerecendo a arrancada atual. É que muita coisa mudou pra melhor em alguns aspectos e pior pra outras, né? Não é isso? Então, assim, que a gente pega, por exemplo, o Speed lá, que você já faz a cobertura lá. Em questão de profissionalismo e a qualidade da organização do evento, não tem. Lá é sensacional. Ou você pega, assim, um Armagedon, do jeito que foi agora no Velopark, apesar do tempo ruim e tudo... É super organizado, mas a gente tá falando daquela nostalgia em relação ao público, a tudo, né? Era, por exemplo, hoje um desafio, um carro da desafio era um Turbo A antigamente. Antigamente o Turbo B, Turbo C era carro que andava na rua. Então não era tão, não é falar assim, elitizado. Mas tinha quem corria o campeonato, quem era procurar o profissional, mas tinha muita gente que ia pela festa. O festival mesmo, todo mundo falava que ia pela festa. Devia arquibancada 4 cheia. 4 dias de evento. 4 dias de evento, que sabia que ia dar 3 puxadas e boa. Hoje não. Hoje você vai num festival Speed, festival Velopark. Não, E pra andar tá mais difícil, não só pela questão dos custos também, né? Que hoje em dia, infelizmente, tudo é mais caro. Mas é que também, se for seguir essa linha de pensamento, os carros evoluíram demais também, né? Então, se você quer montar um carro hoje, né? Você pegou toda essa evolução do que andava lá, igual você falou, Turbo B, Turbo C, para montar um Turbo B hoje, que vá ser competitivo, quanto que não gasta para montar? Entendeu? Bastante. Então, bastante. Por isso que daí o pessoal tem que valorizar a rifa, né? Que daí vai ganhar lá, tava até passando no fundo aqui, vai ganhar um carrinho de ponta lá por, quanto que é? 60 reais, né? 100 reais, isso. 100 reais. É um dianteiro Turbo A, recém-montado, até tá cursando hoje com o dono do carro. Passou da metade de ação. E antes de entregar o carro, ele falou que vai desmontar inteiro. Olha aqui, lá, ó. Passando lá, pessoal, no fundo lá, ó. Se você não adquiriu ainda, adquira a rifinha. Aí você pode levar um Turbo A de ponta montado do zero para casa por 100 cruzeiros. 100 reais, exato. Um carro foi investido mais de 250 mil reais, tranquilamente. É um carro que tá dentro do regulamento de qualquer campeonato. Só turbina ali, um H-Hit mais de 30 mil. O Weld com bedlock, pneu MT na dianteira, Rusiana na traseira. Enfim, é um carro recém-montado que é o primeiro prêmio, né? Até eu tava falando que antes de entregar vai ser desmontado, revisado turbina, cabeçote, câmbio, passar dinamômetro, filmado e vai pro E esse carro, ele não tá andando. Não tá andando. Não tá andando.
O proprietário montou para a filha andar, ela andou 2 vezes, não se adaptou, ele guardou e tentou vender, não deu certo e colocamos ele para rifa. E esse é o primeiro prêmio. O segundo prêmio é um bloco Billet MRB, escolha do ganhador, bloco baixo ou bloco alto. Porra, aí que maravilha. É bom, né? Hein? É bom, né? E a gente tava falando de evolução, né? Então a MRB, cara, o que ajudou a evolução da categoria também é incrível, né? A evolução tem vários aspectos, né? Não, a MRB, se eu for ver embreagem, turbo, injeção, tudo, a evolução é muito grande. Tem seu preço, né? Se você for falar assim, tem muita gente que reclama sobre a evolução do esporte, né? Tudo evoluiu, né? Só com isso o custo, né? Tem muitas categorias que praticamente se extinguiram. Algumas se extinguiram, outras estão quase, né? Então, essa questão de profissionalizar veio isso junto, né? Antigamente, por exemplo, você ia ver quantos STT tinha no festival. 13, 14, e 15. Quantos tem andando atualmente? Hoje, quase né? Nem metade. O Agno, que é mais a parte de organização, de promoção do evento, né? Que ele diz que tá... Diz não, né? Ele faz parte da equipe lá do Speed. Sim. E ele falou que tem categoria que eles tiveram que extinguir porque não dá grid. É isso aí. A STT foi uma delas. STT não tem Turbo C, não tem Standard, não tem... É Standard, Turbo C... A TO acho que agora voltou, tinha saído e voltou. Ele falou que a TO voltou, eles pediram pra voltar, voltaram, acho que na primeira etapa deu 4 carros, que eles precisavam de 4. Foi os 4, disse que na segunda já não foi. Daí... Parou. Na realidade, cada campeonato tem sua particularidade, sua peculiaridade, prova, campeonatos que todo mundo sabe que Speed, eles gostam e eles penem pro pneu slick. Isso é fato, todo mundo sabe. Ao mesmo tempo... O Velopark tem diversas categorias entre desafio, que quer o pneu radial. Race Valley é a mesma coisa, até que o recorde nacional do TST foi na Race Valley na última etapa. Então eles vão para cima da cola, né? A Speed já não. Porém, eles têm um sistema de tratamento que o Sabo faz que agrada tanto o radial quanto o slick. É impressionante. Tá, e você assim, Ricardo, que seguiu boa parte dessa evolução do esporte, né? Como sendo um cara de mídia, de bastidor, etc. Eu tenho uma opinião formada, eu quero saber a tua. Você acha que o futuro da arrancada são as categorias por tempo? Porque, na minha opinião, como público, espectador, né? Tirando o fato de eu ser piloto também, eu acho que deixa muito mais atrativo e talvez vai ganhar nessa questão de perder essa categoria, igual a TO, STT, entendeu? Então você vai enquadrar ali numa categoria e vai pôr o carro para andar. Teve uma situação que eu fiz uma enquete perguntando para principalmente pilotos e preparadores quem fazia um campeonato, se ele queria o título ou o recorde. Maioria falou assim, eu quero ser o mais rápido, ponto. Então, eu particularmente acho muito legal essa questão de categoria por tempo. Já vou te explicar o porquê e o divisor de águas. Se você colocar categoria por tempo, não vai existir o recorde, depois que quem zerar não tem mais, fica um negócio limitado, né? Ó, categoria 5-0, baixou 5-0 cravado, é o recordista. Daí se outro baixar o mesmo tempo, que é praticamente impossível... Você sabe que o limite de recorde vai ser aquilo ali, então isso vai desmotivar muita gente. Ao mesmo tempo a gente entrou na questão do custo, né? Que ficou muito caro. Tem quem goste e pode correr um Velopark, como tem quem gosta e pode correr uma Speed. E muitos pararam por conta disso, evolução, e muitos reclamam do custo, que falou que está inviável. E tem prova hoje feita com cole por tempo, que é um sucesso, que é a Top 10 Speedway em Balneário Camboriú. Cara, é literalmente um sucesso. Eles abrem inscrição, dá minutos, está encerrado, limitado em 140 carros. Muitos desses que pararam estão andando lá. Carro preparado para uma prova com cola e por tempo. O cara tem um carro de 6 segundos, ele está andando a 6,5 folgado. Porque ele preserva tranquilo, o carro, o equipamento. Sossegado. O carro fica competitivo dentro da categoria. Exatamente. Então, eu partilho dessa opinião, que para mim é mais viável, né? O custo-benefício das provas por tempo e, querendo ou não, você tem um carro competitivo. Você enquadra teu carro dentro de uma categoria que ele
tem um bom rendimento, ele, por exemplo, meu carro, se eu espremer ele ao máximo, ele vai andar na 6.0. Mas, pô, eu tiro um pouco de força, ando na 6,5 e ando o ano inteiro. Ainda bem que saiu a Top 10 com esse formato, né? Que salvou. Mas posso estar errado, duvido que eu esteja errado, mas nunca um Velopar com o Speed Cup vai fazer isso. Nunca. Vai ser sempre o mais rápido, categorias com o nome que já tem, com a distinção, com o regulamento que tem, não por tempo. Até porque acho que até no Speed, tanto no Velopark, tem uma categoria ou outra por tempo, né? Não são todas, mas se eu não me engano, acho que tem a Super Livre, acho que é 4,5 ou... Na Speed tem a Super Livre 5.0 e a 4.5 só. No Velopark eu acho que... Tem umas desafios daí. Tem o desafio e tem a Pro Mode Light, que até então eu imaginava que não tinha limitação no tempo, mas parece que tem de ouvir qualquer coisa e ter limitação no tempo. Eu não posso confirmar porque eu também não sei. Mas que nem assim, eu como piloto, cara, eu sou mais da arrancada da terra, né? Meu carro foi preparado mais pensando em arrancada na terra. Mas assim, pô, você acha que eu não tenho vontade? Eu queria ter o poder aquisitivo pra... Sei que eu não ia conseguir andar a nível competitivo, mas só pra participar de uma prova ou no Speed ou no Velopark, às vezes é o sonho de muito piloto. Sem mas dúvida. O cara é limitado pelos custos, né? Que talvez hoje... E também pelas exigências, né? Que nem de segurança, o carro tem que ter... algumas coisas específicas, cinto homologado, e querendo ou não, é tudo muito caro. É difícil quem monta hoje um carro, tá com um pensamento em andar um campeonato, ele já montar... Ele sabe o custo dessa parte de segurança. É muito difícil quem não anda. O sonho de andar numa prova assim continua, só mudou os locais, né? Exatamente. Quem sonhava andar num Velopark, num Curitiba ou na Speed, isso... ainda continua, né? Exatamente. Mudou os lugares, mas o sonho continua, né? Sim, volta e meia você vê em todo campeonato um carro diferente, você escuta essa frase, cara, meu sonho é daqui. Então, o meu sonho começou assim como piloto, meu sonho era andar em Curitiba, né? No nosso falecido AIC. Graças a Deus eu consegui, assim, né? Foi em meio do Paranaense, que já era 200 metros, ou tinha a categoria 200 metros, que no meio das provas de 400, se eu não me engano. Mas foi coisa de 2014, acho que era. 2013, 2014. Eu não lembro dessa questão. Então, daí eu andei com bastante público, não forrado, mas com bastante público e tal. Então eu tive essa experiência, assim, sabe? Não consegui andar de forma competitiva, mas participei, gostei, tive essa experiência. Outro lugar que, eu fui na inauguração de Balneário. Sim. Eu fui na inauguração e naquele ano, assim, pra frente eu fui umas 7, 8 provas seguidas, sem perder nenhuma. Mas naquela época eu já não tinha, tava sem carro já. E fui mais como espectador, acompanhando a galera da equipe, ajudando e etc, mais nos bastidores. E lá eu não consegui andar ainda, eu pretendo andar. E ainda bem que se mantém, né? Que teve uma época ali, uma conversa sobre eles venderem a Speed e graças a Deus... Já meio que abandonaram essa ideia. Não, porque já abandonou, já tá não existe mais. Tá faltando lugar, pessoal, pelo amor de Deus. Tá e não tá, viu? Essa questão de muito lugar eu também não acho muito positivo, cara, porque divide demais. Acaba meio que limitando os eventos, né? Você vê uma coisa que é complicado falar, mas é uma verdade. A Speed, quando lançou, foi aquele alvoroço, né? Cara, até que enfim liberou e depois de anos daquela luta lá, o Grandão conseguiu liberar e teve as provas. Todo mundo naquela expectativa, e ao mesmo tempo que saiu a Speed, já deu uma bela mornada em outras demais pistas, né? Parou o campeonato, infelizmente Uberlândia tinha um campeonato muito bacana, parou. Estavam fazendo lista e campeonato brasileiro, já nesse ano já não tem o brasileiro lá. Toledo, não que seja... Toledo parou de andar, parou de funcionar por conta de Speed. Mas quem falar que não ajudou vai estar mentindo, porque também influenciou. Influencia. Então deu uma mornada em diversas provas, assim. Tinha diversos campeonatos, hoje já não. Porque eu acho que muita praça acaba limitando os pilotos, eles vão escolher onde querem andar. Com certeza. Por exemplo, se tem 4 praças, 5 praças para um campeonato brasileiro de arrancada, daí é aqui, vamos supor, tem Uberlândia, tem o Speed, tem o Race Valley e tem Toledo, por exemplo. Sim. Às vezes o cara que anda em Toledo não quer andar no Race Valley, ou o cara que anda na Speed não quer andar em Uberlândia e acaba limitando. Limitando, divide, ou limita e divide demais, né? Demais. Um dos motivos de sucesso da Top 10...
que ajudou foi essa questão, não tem mais Toledo. Quem tá andando speed só tá andando speed. E quem anda speed são carros diferentes que estão andando em Balneário Camboriú. Então o formato de prova que eles fizeram, então essa questão de ter enxugado um pouco mais as pistas também acabou ajudando. Até eu quero trazer lá o Macuglia e a Nath lá, que são da Sim, parte da organização do Top 10. Já demais, conversei com cara. eles, eu queria trazer eles antes agora dessa próxima etapa. Não sei se vai dar tempo deles virem, sabe? Mas porque eu acompanhando o pessoal lá, né? Eu já fui com a equipe lá do Steve, acompanhando eles. Já fui lá com a B52 também, do Leitão, acompanhando. E o formato lá, eu acho incrível o formato deles lá. E fica muito bacana como espectador aquela questão, voltando às categorias por tempo, porque você vê tanto de carro, assim, de modelos diferentes, tudo misturado e competindo, às vezes na mesma categoria e etc. Fusca enfrentando dianteira, Sim. Chevette contra um 4x4 e, cara, é muito bacana. Sim, a diversidade é bacana demais. Eu sou, literalmente, eu sempre fui apaixonado pela TTA e TTB. Então, hoje meu pensamento já mudou. Eu gosto muito da TST e eu sou apaixonado pela Super Livre 4.5. Justamente por isso, cara. Diversidade de carros. Meu Deus. Eu vou te falar, se fosse pra mim seguir e eu tivesse condição de montar um carro hoje de categoria, tem duas categorias que me chamam muito a atenção. Se eu pudesse montar um carro do zero. É a TST ou um Turbo Alight. Turbo Alight evoluiu demais, cara. Meu Deus do céu. Então, demais, se eu tivesse condição, era duas categorias que eu gostaria de montar um carro. Chevette, eu tive pouca experiência com Chevette, assim, com mais potência, né? Que o meu era um HC, carburadinho, e é o que eu podia ter na época. Isso mais de 10 anos atrás. Mas eu aproveitei muito, gostei do carro, só que eu gostaria de ter a experiência de um Chevette mais forte para poder andar na pista. E eu sou mais dos dianteira, né? Apesar de hoje ter um 4x4. Eu sou mais dos dianteira. Então, até inclusive tô querendo vender o carro para talvez montar um dianteira de novo. Voltar de dianteira. Voltar de dianteira. Nada, já monta o TST de novo. Já. Nossa, cara, não dá. Hoje a régua subiu demais, não dá. Que nada, eu monto um Chevette e falou categoria por tempo, vai se divertir. É verdade, daí certo, né? Eu pensando nesse quesito, sim, mas que nem esse é o meu carro lá, que no caso é um Subaru, 4x4 montado mais visando a terra, né? Eu sei que se fosse pra mim andar numa categoria hoje, talvez de 4x4, num campeonato brasileiro, alguma coisa assim, eu sei que do meu carro já deixa a desejar. Porque meu carro que ande nos 6 segundos na terra para entrar nos 5 no asfalto é uma caminhada muito grande. Muito grande. Hoje em dia, tudo é muito grande, até fala assim, um Stunner para baixar ali uns milésimos gasta rios de dinheiro. Pois é. E tudo evoluiu, né? Não só que nem no teu segmento, que é a parte das mídias, mas a parte mecânica, a parte eletrônica dos carros, né, cara? Que nem hoje, você falou de Tanner, né? Antigamente era o preparador só, né? Hoje em dia, muitas equipes têm o preparador e tem o Tanner, então... Meu Deus! Tem equipe que tem o preparador, tem o Tanner, tem um cara especializado só em embreagem, tem outro especializado só em suspensão. Então, hoje tem equipe assim que... São diversos integrantes e cada um no seu segmento. Cada um faz o seu. Muito importante pro desenvolvimento resultado do carro. E o piloto tem que só fazer a parte dele ali. Não é fácil. Às vezes não é fácil também. Mas tá ali pra isso também, né? Mas é bacana saber, tipo... Até pra galera que tá acompanhando a gente, que apesar de, por exemplo, você não ser piloto... Você acompanhou toda essa evolução e você tem um ponto de vista em cima de tudo isso aí, né? Porque você tá ali no dia a dia, você sempre tá nas oficinas, você sempre tá conversando com os pilotos, né, cara? E pra você, assim, a parte das listas foi um marco muito diferente do que você estava acostumado? Sem dúvida nenhuma. Eu tô, por exemplo, esse ano, de todas as provas que eu fiz, a grande maioria é lista. Então, a lista, cada DDD, cada... cidade tem a sua lista, então volta e meia eu tô cobrindo muito lista. Isso entra na questão que eu falei que saiu Toledo, saiu Uberlândia, não tive a chance de eu ir para Race Valley por bater data, então isso acabou enxugando. Daí Curitiba também não existe mais, então acabou enxugando. E essa questão também falaram de que é um sucesso, né?
que nem a 4.5, mudança de um carro contra o outro, isso atraiu muito o público. Só que ali você veio num formato completamente diferente, com ideias diferentes, com propósito diferente. Estratégias diferentes. Estratégias diferentes, de pessoas que muitos eram pilotos, passaram por situações que não agradavam, eles fizeram do jeito deles para tentar agradar todo mundo. Então é uma prova de arrancada, mas em paralelo uma completamente diferente. Até nível de preparação mesmo, né? Pelo fato de não ter a cola ali e tal. Porque às vezes você pega um carro que hoje anda em categoria e põe pra andar no prep, o carro não vai. O carro pode ser um ponteiro na categoria e no prep não vai. No vice-versa já aconteceu. O Fábio mesmo, o Newton Júnior, Gol Jesus, o Fábio do Opala Blue Shark, vários que são no prep foram pra cola e se deram bem, né? Porque é uma proposta diferente, né? Exatamente. Mas agora da cola pro no prep não é só pegar e andar, né? Não. Não é criticar, mas é um fato, né? O Israel final de semana. Tava com um promode na prova no prep. Você pega o acerto de perfeito do chão pro carro caminhar e não distracionar, é muito complicado. E são muitas variáveis, né? Muitas, demais, cara. Então, é bem mais complicado. A gente sabe que é um carro que tem um puta potencial, talvez no prep, talvez venha a ser o mais forte, né? Sim, que claro. Hoje o cara ser batido, a gente sabe que é o Dema, apesar dele ter tido a quebra lá, a gente sabe que talvez fosse um cara que fosse para as finais, de repente. Que se falando de Armagedon agora, né? Sim, que inclusive você falar tava lá há poucos dias. Mas... E falando em Armagedon, cara... E a surpresa, se surpreendeu com o resultado ou você... garantia sou eu. Surpreendeu. Quer dizer, surpreendeu até depois que o Alejandro foi campeão lá, teve administrador que olhou assim pra mim e falou, cara, será que foi uma boa ideia chamar eles pra vir? Pois é, porque a gente brinca, né, hoje, cara, essa semana as redes sociais não se fala de outra coisa, né, o que se diz respeito de corrida, de Armagedon, né, mas assim... Que veio 5 carros, se eu não me engano, né? Deles. Alejandro, o Maciel, o Pablo Dias, o Nico Viturro e o campeão. O Alejandro, o Maciel, o Pablo Dias, o Vermelhinho, o Fiat 600. Eu não lembro o nome desse piloto. Esqueci, mas é uma coisa assim. É 5 carros. Então, você veja, desses 5, 2 beliscou as final, né? Olha, cara. Foi até meio complicado falar assim. Hoje em dia você sabe que você tem que pensar 10 vezes no que você fala. Dependendo do que você fala, cara, já vira a interpretação... Um arregaço, cara. Um arregaço. Já tá falando mal, você não valeu a pena, não mereceu. Mas, cara, nessa puxada ali do Nico com o Dani, que infelizmente deu aquela paulada e hoje, graças a Deus... Teve um vídeo dele falando que não vejo hora de ir no hospital, tá se recuperando bem, a batida foi forte, foi séria, mas graças a Deus, o mais importante é que ele tá saindo dessa. É igual fala, né? O carro, cara, a gente trabalha e constrói de novo, né, cara? Agora a saúde do cara é em primeiro lugar sempre. Mas nessa passada, cara, eu posso estar enganado, eu acho que mesmo que se o Dani tivesse reto, cara, eu não sei se pegava o Nico. Teve uma quebra, né, do carro dele, né? Teve uma quebra, já viu que ele já tirou o pé, se eu não me engano, parece que quebrou o coletor. Quebrou o coletor e já estava desacelerado. Agora, se ele viesse na pegada que ele veio, não sei se o Dani pegava, viu? Então, e na verdade, assim, a gente fala, torce o nariz aí em bastante gente, mas talvez naquele momento eles eram os caras mais bem preparados em relação ao no prep pela qualidade de pista, que a gente sabe que a chuva atrapalhou bastante lá, né? A questão da umidade, etc. E carros constantes, né? Então, para quem sabe, conhece... Não foi por acaso que eles ganharam. Não. Até tu fala muito na conversa, até você falou conversa de bastidores. O que aconteceu no bastidor? Antes da chuva, a pista direita era infinitamente melhor. Discutível. Todo mundo sabia que era melhor. Depois que choveu, ficou ruim para todo mundo. Só que o problema era a umidade. Tinha o pessoal com medo da umidade. Só que tava ruim pra caramba. Os dois lados, andaram dos dois lados. Piloto, preparador, chefe de equipe olhou e falou, cara, tá horrível. Mas liso. Então, chamaram para o Armagedon quem come, bebe, vive a vida inteira o no prep. Eles, desde que nem época de Vitu, desde sempre, eles têm um conhecimento em cima do no prep. Você vê os carros largando, tanto o Fiat 600 do Pablo Dias, que é um carro pequeno, ou até os 4x4, você não via carro quicando.
Você não via, é difícil quando se atravessar muito. Então eles têm um conhecimento muito grande. Até porque a gente, pela nossa experiência, né? Tanto você já fazendo cobertura de eventos, eu como espectador na época, porra, quem sabe o Viturro anda de 4x4 faz anos. Foi um dos primeiros 4x4 a aparecer aí, foi o dele. Né? Depois de quantos anos os 4x4 começaram a aparecer no Brasil? Ninguém tinha conhecimento dos 4x4. Ele foi o primeiro que apareceu, depois veio um outro, a Saveiro Branco, acho que 20 válvulas, também da equipe do Viturro. E quanto tempo depois que você falou que está aparecendo agora? Então, não é desmerecer o trabalho de cada equipe do brasileiro, o preparador, o Tanner. Só que, cara, eles têm uma bagagem muito maior. Mas o que acontece é que não pode desmerecer eles, né? Mano, entendeu? Olha o que aconteceu. Não, ninguém teve desmerecimento, só que os caras chegaram na primeira e já levaram o Armagedon. E às vezes, né, que nem principalmente falando mais do carro até do próprio Viturro do que do El Pájaro que ganhou. Você olha o carro do Viturro lá, cara, porra, os vidros montados, né? A interna, forro de teto, forro acho que nas portas até, os pneus baixos. Então, tipo assim, isso a galera veio debatendo muito nos grupos em cima disso. Só que, e o desenvolvimento por trás, né? Que muita gente não se apega a isso. Pensa que carro de pista de ponta é só pegar os equipamentos e jogar no carro. Não é bem assim, né? Eu até vi, assim, o argentino, ele tem o costume, ele fala assim, carro de rua, carro montado de lata com vidro. Eu vi muita postagem, pessoal, pô, o carro de rua veio no Brasil e foi quase pra final. Não é que é um carro de rua. Não é um carro de rua. É que o argentino chama o carro de rua o carro montado, né? Mas até teve muita dessa discussão do pessoal questionando sobre o Chavinsky ter levado o prêmio de destaque do 4x4 e não o Nico Viturro, né? Por ter um carro montado com painel, com lateral de porta, com vidro, pneu pequeno, 8 válvulas. E muita gente questionou isso, né? Mas eu não sei qual o critério. Qual que é o critério que usaram, se usa, né? Enfim, o Chavinsky andou bem pra caramba. Isso aí bem pra caramba, andou rápido. Não cabe a gente essa discussão, não. Mas é que assim, todos têm seu mérito, né? Sem Só dúvida. pelo fato de estar lá, o Chavinsky também, a gente sabe quanto que ele já estava se batendo em um tempo, já aquele carro, e pelo que o carro andou, ele também é merecedor, né? Sim. Mas, que nem eu falo assim, às vezes menos é mais, é isso que a galera às vezes não enxerga, né? Foi o que aconteceu. Então, eles provaram que foi conhecimento, não. Vamos falar assim, não é investimento. Ali tem, não veio, que nem eu escrevi, ele não veio nenhum kit padaria. É carro bom, mas não é com. Ele falou, pô, não veio, não tinha billet, não tinha câmbio da NASA, não tem não sei o quê. E os caras fizeram acontecer. Então, muito conhecimento, né? O no prep fez a diferença. É desenvolvimento, tá preparado para aquilo e com o que tem, entendeu? Então, às vezes é isso que os caras pregam, né? Porque, igual eu falei, às vezes os caras acham que é só pegar um fardo de dinheiro, comprar tudo e jogar dentro de um carro e andar, mas às vezes não é isso, né, cara? Agora chegou o Nico Viturro com o pai que tinha, né? O falecido Nestor, que era o preparador do Javier. Aí chega a equipe Mirabelli, que, pelo que falaram, tem 12 4x4 na equipe deles. Você tá maluco? Então, imaginou você vir todos esses caras pra cá, nós não... Até tem um vídeo rolando, postei hoje lá de um GTS vermelho. Até falaram, o cara queimou. Não, tudo bem, mas olha o jeito que sai o GTS vermelho, é o jeito que sai o Mirabelli. Você viu que o negócio, o vídeo do burnout Eu vi, dele, cara, um burnout alucinante, tá cara. de brincadeira, cara. Tá todo mundo falando desse carro ali e ele já falou pra mim, hoje... Próximo, aí ele vem. Então, porque daí, assim, ó, é engraçado, né? Que daí a galera pega no meu pé também por causa dos 4x4, porque eu tenho Subaru, só que meu Subaru é só a casca de Subaru, né? Porque o meu Subaru é AP 20 válvula, câmbio AP. O meu, eu falei que é um Santana japonês, meu Subaru. É um traveco japonês, então. É tipo isso. E só que daí meu carro, assim, tá dando uns pacauzinhos no desenvolvimento, por causa desse semi-eixo, porque como eu uso o câmbio AP, as minhas osmocinéticas original de Subaru. Então eu acho que se eu tivesse um poder de investimento hoje, para talvez melhorar a questão mecânica, a parte do semi-eixo, que eu tenho que fazer forjado, etc, né, que lá eu tô usando emendado, que meu carro, assim, tem uma vantagem que muita gente não vê, que meu carro, ele é um 4x4 de fábrica, né? Hoje não, porque, tipo assim, foi alterado bastante coisa, mas o entre-eixo, chassi, né? É todo de um carro 4x4 de fábrica, né? Sim. Então, assim, o meu carro do Khaled, que tem o Subaru, só que o do Khaled é mecânica Subaru mesmo. Você pode ver que às vezes na largada o carro sai bem reto, tanto o meu quanto o dele. Então, porque são carros desenvolvidos de fábrica. Então, assim, quem ganha nos 4x4
principalmente nos Gol que montaram 4x4, os caras que acertam bem o chão no carro. Então você pega lá o conjunto do Vitur, às vezes a diferença tava aí. O cara fez caminhar certinho e... Todos os carros, cara. O Fiat 600 do Pablo Dias, cara. Quem olha assim... Cara, faz o carrinho de brinquedo. Ele alinhou do lado do Opala, o V8 Blower da 47 lá do Michael. Cara, quem que diz que vai andar na frente de um Opala daquele, cara? E você, assim, quando você chegou, assim, você viu tudo aqueles carros lá, quem que você achava assim, não, esse aí é favorito? Quem que você achava, assim? Cara... Antes de começar a rolar, assim, talvez. Como que eu vou falar assim? Não é sensacionalismo e nem... Fugiu o nome da palavra. Não é demagogia. Não é demagogia. Tem gente que é vidrado, esqueci o nome. Teve até um comentário ali que até um cara falou: o Dema perdeu, mas ele é o campeão. Tá, o cara. Sem fanatismo. Fanatismo, exatamente, sem fanatismo. Mas aos olhos, não só pela carisma que ele tem com todo mundo, que ele é um cara extremamente carismático. E todo mundo sabe que o carro dele é muito rápido, bom. Então eu imaginei que seria ele ou o Jader. Eu imaginei que seria um eu vou te falar que eu acho que eu partilho dessa mesma questão. Apesar de eu tirando mais pro lado de coração, eu tava torcendo muito pelo Elder. Mas até achava que... Inclusive, o Elder ficou entre, acho que os 3 ou 4 melhores tempos, né? Que hoje foi divulgado os tempos. Eu até olhei meio rápido ali, os V8 são os 4 primeiros tempos. Foi, acho que o primeiro foi o Dema. O Dema, Myron... O Elder... Não, o Jader, daí acho que o Elder. Se eu não me engano. Acho que é o Jader e o Elder. O Myron acho que o segundo. Mas eu acho que o único nos 4 segundos foi o Dema. Só o Dema. 4.900... 4.911, se eu não me engano. Esse daí foi o único. Mas eu acho que... principalmente depois da primeira passada que ele deu, cara... é dele. Eu não lembro com quem que foi a passada dele. Mas eu sei que daí, tipo assim, na hora que ele largou, daí cortou pra aquela que eu tava assistindo de casa, né? Ele largou, daí cortou pra aquela câmera que vem do final da reta, assim. Cara, você vê o que o carro cresce dos 100 metros pra frente ali. Cara, você não acredita, cara. É um absurdo. A primeira passada de treino dele, cara, você vê que foi rápido, reto. Eu falei, viu, pode esquecer, cara. Pode entregar, Não, pode entregar, cara. E você vê, e... Podemos estar enganados. Esse Armagedon, cara, até calou a minha própria boca. Não tenho vergonha de falar, é uma verdade. Aquela situação que você falaram assim todo mundo tem chance. Eu sempre falei, cara, capaz, quem vai ter chance lá num carro montado com o Dema? Porra, daqui a pouco chega lá o Gol 4x4 da 12, carro arroz com feijão, com som lá, e acabou tirando o Golias. Então... Na hora que eu olhei, falei, cara, essa casou a frase que todo mundo tem chance. Então, é isso que eu falo. A gente tem, por exemplo, também o Baia, né? Aqui de Interlagos, né? Que foi até as finais lá também, com um carro bem mais simples do que a maioria dos carros. Eu já ouvi uma conversa que o carro dele não é tão simplesinho assim, não. Tem uma maldadezinha, né? Ele tem o jeitinho cômico dele, é um cara sensacional, mas não é tão arrozinho de feijão, não. Mas é igual eu falo que a questão do Armagedon, assim, das listas em si, né? Mudou muito a dinâmica da arrancada, né? A estratégia, a sorte. Tudo. Cara, voltando mesmo ao assunto de em comparação com a cola, eles criaram. Eles criaram. Tanto é que tem muitas coisas que você vai vendo assim que individual em cada lista, ou até no Armagedon, cada Armagedon alguma coisa eles estão mudando, lapidando, melhorando. Então eles criaram e eles mesmos estão lapidando, entendeu? Que não tem nada a ver com a cola. Para muitos, categoria, tempo, um Turbo B, Turbo A e tudo mais, já não tem o mesmo brilho. Nesse final de semana mesmo, conversei com um piloto que tem carro de categoria. Ele falou, cara, vou parar e vai montar pra lista, para o Armagedon. Ele olhava assim e falava, cara, olha isso aqui em volta. Cara, não tem mais isso na cola. Então, por isso que eu falo, é o prestígio, é o desafio também, porque você pega ali a questão da lista e do Armagedon, é a questão... Cara, é praticamente um tiro no escuro. É um tiro no escuro, porque você vai lá, você não sabe quem que vai cair pra você enfrentar, se é um carro, talvez hoje, com um pouco mais de prestígio, um carro mais forte, se é um carro inferior, se a pista vai estar naquele momento, na qualidade que você precisa, se teu equipamento vai aguentar até o final... Porque até a gente conversando com a Juliana, que ela já participou de um Armagedon,
Tem muita gente que vai lá, cara, é uma passada e tchau, vai pra casa. O próprio Baia, o Baia, se não me engano, na primeira ele já caiu. Na primeira já caiu. E como aconteceu com 72 carros, né? Perderam na primeira, tchau, obrigado. Tem quem fala assim, puta, mas é complicado, né? Complicado, puta, o cara vai lá, gasta e vai na primeira. Faz parte do risco. Só que mesmo assim estão lá. E tá tomando cada vez um formato maior. Tinha quem pensava que ia acabar... cara, uma hora vai acabar isso daí, vai diminuir. Não tá diminuindo, não. E essa vinda dos argentinos apimentou ainda muito mais essa questão. Porque veio 5 nessa primeira. E o argentino já levou. E quantos argentinos Não agora quer que vir. olharam e falaram, cara... Eu quero vamos participar pra desse cima. negócio. Você imaginou se vem os Ford Falcon lá do Pedigrossi, que uns monstros, os caras andam lá também no pré? Inclusive eles também têm, para que eu sigo muita Instagram da Argentina de preparação. Eles têm uns aspirados lá que você olha, pelo amor de Deus. Não. É diferenciado ali. É diferenciado. Eu acho que, por exemplo, entrou nessa o argentino. Penso eu, não ouvi falar nada, às vezes eu tô falando besteira. Veio o carro da Argentina, daqui a pouco vem algum carro do Paraguai, daqui a pouco vem um carro... do Chile. Quando você vai ver, cara... Já virou uma Libertadores da... um sul-americano, daqui a pouco o Armagedon não é no Brasil, daqui a pouco vai ser a edição argentina. Não sei se tem esses planos. Eu acredito que sim, que se o argentino vem, logicamente ele vai começar a pedir para ser na terra deles. Aí eu não sei como é que vai funcionar essa parte burocrática. Mas na verdade quem ganha com isso aí é o esporte, né? Sem dúvida nenhuma. Porque vai ficar mais atrativo sem dúvidas, né? Já tá, né? E por isso que eu falo, o formato do Armagedon hoje, cara, assim, eu tenho conhecidos meu que acho que foi do Velopark não dessa edição de agora, uma anterior que teve lá, que fez um frio desgraçado também. Cara, que eu nem imaginava que tinha preço ou prestígio, gostava dessas coisas. Eu lá encontrei conhecido daqui de Curitiba lá. Daí eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Não, eu vim ver aí. Falei, porra, cara, nem sabia bacana, que você gostava disso aí. Entendeu? Então, tipo, o público diferente que o Armagedon, as listas estão levando, entendeu? Sim, isso, cara, revolucionou. Vamos lá, teve um festival que teve a apresentação das listas no Festival do Velopark. Cara, a hora que parava a pista principal para correr os carros, inclusive veio os carros dos argentinos para se apresentar no prep, cara, a arquibancada voltava a lotar para assistir. Impressionante, a hora que a categoria por cola tava cheia, mas parou ali, tava muita gente olhando as lojas e tudo mais. Anunciaram no prep. Ela já foi para cima. Na hora. Recorde de público agora também, mais de 10 mil pessoas. Então, realmente pegou não só o piloto, como pegou o público. Essa questão da diferença de carros, né? Sim, os carros atrativos, carros diferentes, projetos, cara, maluco de ver, né, cara? 4x4, cara, você pega lá, que nem no caso do Elder, um Camaro 4x4, o Dema, né, sem falar que é o carro mais icônico, acho que hoje talvez o Noprep no Brasil é o do Dema, mas que nem o próprio Miliquina, um dianteira lá que... o desenvolvimento dele, aquelas gambiarras que ele faz e não sei o quê. Cara, então, tipo assim, abriu os olhos de muita gente também a questão do Noprep. Sim, o Miliquino é um cara extremamente carismático, faz lá na garagem da casa dele e ele mostra o jeito que ele faz, que é simples, não tem nada extraordinário e faz virar, faz acontecer, cara. Exatamente. O Dema também, cara, não vi um minuto sequer o ônibus do Dema vazio. Não tem condição, é o dia inteiro lotado com lá. O cara é um astro hoje. Ele é um astro e merece, porque o cara é carismático, tudo, cara. Sim. Pô, você pode ir lá o tempo todo, você nunca vai ver o cara triste, velho. O cara pode estar lascado lá, às vezes tá virando a noite lá, ele tá cansado, você vê, ele dá um sorriso, fala um negócio engraçado. Ele conquistou um pouco, sem dúvida nenhuma. Então, voltando, eu acho que se não dá essa quebra, ele ia levar. Levaria. Eu também acho que ele era um forte candidato também, apesar que, nem eu te falei, se eu fosse torcer o coração, eu tava torcendo pro Elder. Cara, merece, né? 3 vice, né? 3 vice, né, cara? Inclusive em Curitiba, cara, puta merda, cara. O último evento de arrancada do autódromo foi o Armagedon, ele foi pra final, eu não conseguiu levar. Acho que deu problema no conversor. Tem problema de câmbio. E... fazer o quê, né? Agora, assim, pensando na parte de organização, assim, que nem...
longe da gente estar querendo fazer algum tipo de crítica, mas você acha que eles erraram talvez na data de novo do Velopark? É loteria, não tem como errar. Tem muita gente que questionou pelo mês, né? Que é frio, que é chuva, que, cara... Mas assim, ó, eu vivo de evento todo final de semana. Primeira coisa, esquece previsão no tempo. Nessa semana, todo dia tinha uma previsão no tempo e não aconteceu nada do que se previu. Mudou completamente. Então, independente do site, da cidade, do estado, previsão, cara, não tem como se acertar. Vou fazer o Armagedon 30 de julho. Cara, não tem como saber se vai ser sol. Ponto. Falaram até em inverter. Cara, o Velopark não pode ser em junho. Pode ser final de ano que não tem esse frio. Ok. Mas e chuva de verão, né? Cara, é loteria, entendeu? Então... Essa questão de data não tem como acertar. Eles acertaram na mudança de cronograma. Foi complicado, uns gostaram, outros não gostaram, mas vamos lá, agora que passou o evento. O tempo que eles demoraram para secar a pista, no domingo, até começar a prova, você imaginou se eles tivessem mantido o treino sexto o dia inteiro? Ia terminar durante a semana. Esquece, ou ia virar noite. Então eles acertaram. Teve público que não gostou, complicou, apesar que o público também ganhou o domingo. Então eles assistiram o sábado, foram lá no sábado, choveu, deu o problema que deu, mas foram no domingo. Então nisso eles conseguiram antecipar muito do evento. E mesmo assim acabou eu penso assim que tipo assim, né, talvez se um dia eu conseguir trazer o Cadu aqui, porque do meu top 10 assim que eu gostaria de trazer aqui é o Cadu Moreira. Até se um dia chegar você, Cadu, vem aqui, por favor. Daí, pra tirar essa dúvida com ele, porque ele é hoje um dos caras que encabeça, né, a organização do Armagedon, é que, cara, você pensa o tanto de coisa que não tem que deixar previamente organizado pra aquela data. Pra simplesmente chegar lá perto e transferir pra um outro dia, pra um outro final de semana. Cara, conversar com o Cadu já é complicado. Tem muita coisa ali que... Já tá ruim que é verdade. Manda mensagem ali, liga, não atende, porque, cara, acho que além da lista, o Armagedon, ele tem o negócio dele, né? Não sei o que é, mas ele tem um outro negócio. Tem um outro negócio paralelo, né? Então, a cabeça do cara fica a milhão. É mais fácil muitas coisas, até onde eu sei os cabeças ali que organizam mesmo, é o Cadu e o Rony. Tem muito mais pessoas em volta. Mas muita decisão, por exemplo, para minha parte de imprensa, ou pelo que eu vi, lojista, é os dois, né? Então, tem coisa que manda mensagem, cara, não respondia, não cara, atende. Mas às vezes a gente precisa cuidar de um negócio simples e a cabeça já fica milhão, imaginou os caras ter que organizar um evento dessa proporção aí, você tá maluco, velho. Não, e detalhe, né? Mais uma vez, né? Não é desmerecer e nem ofender, mas é uma realidade. Não são hoje são um promotor de evento, mas não é o cara que era uma força livre, tava ali vivendo a promoção de evento, né? Detalhe, tá aprendendo, o cara tá fazendo da melhor forma. E tentando evoluir conforme o naipe do evento. Exatamente, evoluindo de pouco em pouco, mas olha a proporção. É muito detalhe, cara, é muita coisa, é muito... Então tem mais pessoas em volta, mas eu acho que tem muita coisa com o grosso ali da organização. É eles que decidem, né? O Juliano Júlio, pelo que dá pra ver também, cuida, direção de prova, eu sei que é dele, mas eu acho que tem muita coisa ali antes do evento também que ajuda. Teve alguns personagens administradores que eu vi nessa vez ali mais à frente. Não sei se cada vez muda alguns, realmente não sei, mas envolve muita gente. Outra coisa que eu acho assim, você também vai poder me dizer se você concorda com isso ou não, que assim deixou tão atrativo hoje, né, essa questão do NoPrep, daí isso aí, não sei se foi uma decisão dos organizadores, mas uma coisa que é muito atrativa pro público é a questão da locução, né, cara? Que você vê que o grupo de locutores da parte do Armagedon, cara, eu achei sensacional, principalmente dessa vez, que talvez tenha agradado uns ou desagradado outros, mas que nem o ACF tava fazendo os comentários. Eu achei espetacular. Eu achei, cara, sensacional. Achei espetacular, cara. Ele vestiu ali. Porque teve um que ele ficou, acho que só como comentarista ali na mesa, acho que tava com o Jefferson ainda, tal. Essa ele desceu na pista, cabeceira, conversando com o pessoal, tá? Então aquele humor dele meio intelectual, assim, um cara extremamente entendido de tudo, carismático. Pô, tem uma hora que fila pra ele pegar e dar autógrafo lá. Mas essa parte na pista, cara, eu achei excepcional. Então, isso aí que eu acho que deixou muito atrativo também agora, de um tempo pra cá, a questão das listas do Armagedon. Essa questão também desse grupo de locutores, cara.
que fazem isso, que na arrancada já não se tem. A locução nas categorias é uma locução mais técnica, né? A Speed cortou, né? A Speed cortou a locução. Só tem a hora de chamar ali pra descer, Acho que só tá o Jefferson ali, também é um cara mais sério, não é aquele cara mais descontraído. Faz falta. Não só para nós, mas o público, muitas pessoas dos bastidores falam que faz falta de gente já é acostumado. Nos Estados Unidos não tem locutor. Tudo bem, mas aqui é o Brasil e aqui sempre teve. E faz falta, eu acho que faz diferença. Eu acho que faz até para poder animar um pouco o público que tá lá, claro, né, cara? E deixar um evento mais atrativo, poder dar mais emoção por uma puxada específica que vai acontecer ali naquele momento. E no Speed eu acho que tem a locução por parte, acho que do Jackson, mas é só pra transmissão daí, né? O Jackson já não é a locução, ele fica entrevistando o pessoal. É mais a transmissão mesmo, isso né? Isso aí. Pra quem tá assistindo de casa. Faz falta. Independente, hoje tem um time de locução, muita gente boa. E independente de quem, eu acho que faz falta. Velopark, eu não lembro quem fez. Foi Diego... o Jackson, não lembro, mas já tem a parte de locução. Até inclusive agora, você chegou aí já para São Mateus na Terra ou não? Fui. Então vai voltar agora, né? A pista tinha dado uma pausa, agora eles vão voltar com os eventos na Arrancada na Terra. E o Agno tá fazendo uma parte do grupo de organização lá, sabe? E surgiu um convite por parte do Agno, da Elisângela e lá do Wellington, que são os cabeças hoje lá. E falou assim, Negrão, você não quer ir lá pra você fazer a locução técnica? Não, tipo, pra ficar animando a galera, mas, tipo assim, pra chamar as categorias, talvez tirar uma dúvida meio geral, né? E você também, como é piloto, sabe como é que funciona, etc. Deu, putz, cara, será que eu encaro esse negócio aí? Porque a gente é complicado, né? Tipo, fazer algo que não é da nossa função ali. Mais conhecimento, você tem conhecimento como piloto, como... parte técnica tem mais aqui, ó. Então, mas eu tô... Mas vai acontecer se levar uns pés do ouvido ali, tudo certo. Os caras falam, larga essa porra aí, sai daí. Vai falar besteira aí, vai embora, cara. Então, achei bem bacana esse convite da parte deles e por experimentar alguma coisa assim diferente no meio, né? Porque eu sempre tive ou como espectador ou como piloto, né? E também auxiliando o pessoal da equipe, às vezes a parte de alinhamento, no que for preciso. Mas fazer... parte desse quadro da equipe que promove o evento, daí pra mim é uma novidade. Eu fiquei bem interessado. É bacana. E você nunca sabe, cara. Às vezes é o primeiro em São Mateus, daqui a pouco você tá aqui, ali, lá e tá em diversas provas, né? Parte um pouco daquilo que, igual da tua história. Você começou tirando umas fotinhas, uns carros no posto e olha que foi parar virou hoje. Profissão. Literalmente, virou profissão. E hoje, assim, Ricardo... essa parte da cobertura, hoje é o teu principal rendimento? Você está vivendo disso? Vivo disso. Fazem até quando eu decidi largar o emprego fixo para começar a viver de criação de conteúdo, eu pedi a conta do meu trabalho, uma semana veio a pandemia e parou tudo. Acredita, cara. Sorte que teve o tal de seguro-desemprego, não assegurado. Aí começou as provas fechadas, os treinos fechados, comecei a ir, graças a Deus normalizou. Mas é a minha principal fonte. As coberturas, os quadros, a parte de criação de conteúdo, em específico, peças e produtos de patrocinadores. Eu até falei ano passado que eu trabalhei errado. Esse ano procurei dar mais atenção, não só a corrida, mas direcionar a quem investe e acredita no teu trabalho. Os patrocinadores. Você poder ir na empresa, você mostrar o produto do teu patrocinador no carro, resultado final com título, com recorde. Então é o meu principal foco hoje, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a gente parte da mesma ideia, que é a ideia de você ter um apoio, ter um patrocinador, igual aqui a Nano, por exemplo, que está patrocinando esse episódio. A ideia não é só a gente estar aqui mostrando o nome deles, né? A ideia é você levar da porta aqui do estúdio para fora, né? No teu caso, não só no momento que você tá lá fazendo a cobertura, mas levar o nome para fora, né? Para apresentar, às vezes, aquele produto ou aquele equipamento do teu patrocinador, né? Então, assim, eu quero levar realmente o nome no meu dia a dia. E isso acontece com você também. Isso. Hoje eu posso dizer que eu vivo do Instagram, só que não porque o Instagram monetiza. Porque tem empresas que acreditam no teu trabalho. Então esse trabalho não é feito só na prova.
Cada empresa decide se ele acha que o teu trabalho, o teu custo, o teu preço é muito alto ou não. Se ele vai pagar mais barato, se outra pessoa vai oferecer a mesma coisa. Ou se quer colocar um banner numa pista, acabou a prova, enrolou o banner, ninguém vai falar mais nada dele. Então, você oferece um produto, uma apresentação, que não é só durante a prova. Então, como eu falei, eu vivo do Instagram. Se eu olhar no Instagram, é praticamente todo santo dia, ou stories ou feed, publicação da corrida e principalmente peças e produtos. Não é só durante a prova. Durante a prova, por exemplo, agora no Magedon, graças a Deus alcancei lá os 100 mil no final de semana. Foi diversos assim acontecimentos positivos. Passado os 100 mil seguidores, recorde de publicação, recorde de seguidores. Então na prova realmente é um negócio mais grandioso. Que dá uma inflamada a mais, né, na prova. Sem dúvida nenhuma, mas você não pode deixar chegar segunda-feira ali e esquecer. E parar. De segunda a sexta, isso jamais, cara. Igual eu, assim, que a gente tava conversando no off ali, que nem eu tô começando agora com o programa, né? A gente tá aí no 5º episódio, que a gente conta com você aqui. Eu cresci mais ou menos em torno de 1.000 seguidores já, desde o primeiro episódio pra cá. Por quê? Porque, cada pessoal que tá vindo, a gente faz uma collab, Sim. A pessoa me marca num story, né? Então a gente tá caminhandinho ainda, né? O nosso canal do YouTube começou do zero. Então, não tem nem 100 seguidores ainda, porque a gente tá começando com os episódios gravados, não são ao vivo. Sim. Então, cara, a gente tá nesse começo. Mas, assim, o pessoal tá acreditando e a gente tá evoluindo. Mas igual você falou, não é só no dia do evento que nem você tá aqui. Durante a semana a gente tem que fazer um trabalhinho. Daí eu ainda tô mesclando o meu Instagram com o programa junto com o meu dia a dia de trabalho, que eu tenho uma autoestética. Então as coisas estão caminhando. Tudo são degraus, né? Tudo são situações, degraus, que nem eu falei. Eu tô na casa de 25 anos disso daí. Nunca ia imaginar fazer o que eu ia faço. Viver disso. Eu sempre odiei vídeo. Sempre detestei vídeo. Hoje eu tô pegando mais gosto pelo vídeo do que a própria fotografia. Então, uma coisa leva a outra. Você faz uma cobertura aqui, ali, lá. Hoje eu posso afirmar no português bem claro. Eu sou responsável pela maior cobertura em prova de arrancada no Brasil. Sim. Porque é lista, é campeonato, é prova no prep. Praticamente todo final de semana estou numa cidade, num estado. É complicado? É sempre minha esposa com a minha filha junto, de 7 anos. E tem coisas que ninguém vê isso nos bastidores. Exatamente. É sofrido para todo mundo, mas você tem que pagar um preço. É esses degraus que vai chegar, que nem você falou agora, que você está começando. Daqui um ano, 5 programas é 1.000 seguidores, um ano, daqui a pouco você está explodindo muito mais. É trabalhar, arregaçar as mangas e assim vai. E bora pra cima. É lógico, que nem eu falei para você também ali no off, que eu nunca pensei em viver disso aqui. Mas se amanhã ou depois eu tiver condições para isso, por que não? Porque, é um sonho eu poder estar aqui hoje, né? Sim. Tá sendo trabalhado, tá arduamente, nós estamos aí. Tô tirando, inclusive, dinheiro do bolso por enquanto, mas, cara... É o começo. É o começo, né? Que nem você, da mesma forma que tirou dinheiro do bolso na tua jornada muitas vezes e hoje... Até hoje. Até hoje. É eu mesmo e a patroa. Não, mas o importante também é fazer com o coração, né, cara? Tem que ter. Eu aposto que você faz o que você faz de coração, porque... Eu já tentei tirar foto de moto velocidade, de circuito, Jeep, esquece, não deu certo, não casou. Arrancada é o que a gente literalmente leva pro coração, a gente gosta daí. Se não gostar, cara, esquece. E foi que eu tava conversando, né, com alguns colegas, alguns parceiros aí, que tipo assim, aqui como eu sou do meio da arrancada, a ideia é trazer mais gente dessa área, mas nada impede também de eu trazer de outras categorias, porque o programa não é só papo de arrancada, né, é papo de corrida. Então, de repente, numa oportunidade de trazer um cara aí de circuito, de stock car, de moto velocidade, drift. No meu caso... O Rache Louco lá. Então, eu até quero trazer ele aqui, ele com o Diogo. Do hangar lá, de repente trazer eles aí. Já troquei uma meia dúzia de palavras com o Diogo. Vamos ver se a gente consegue trazer eles. Os caras, gente boa. O Rache Louco, meu Deus do céu, cara. E, cara, o que tem de gente hoje curtindo essa linha de drift também. Porque o drift, ao contrário da arrancada, pelo que eu vejo... Não tem tanto público na internet, assim, pesquisando sobre. Mas, você vai num eventinho de drift e tá socado de gente, cara. Tem os youtubers, tem o pessoal conhecido, isso daí movimenta muito. Eu fui em uma em Balneário Camboriú,
transbordando de gente. Transbordando de gente. Então cada um no seu público, seu segmento, mas movimenta bastante. Pô, bastante. É da hora, né? E minha ideia, de repente, é atacar tudo esses nichos aí que a gente tá falando pra poder colocar a gente no cenário aí também, aumentar o leque, né? Não, isso é muito leque. bom. Tá aí pra isso que você falou, é papo de corrida, é aumentar o leque, né? Exatamente. Você falou até a história de apoio com patrocinador. O meio da arrancada é pequeno. Já vou falar que é grande, mas ele é pequeno. O que a gente mais almeja é conseguir aumentar esse leque e que as pessoas vejam que além do conteúdo que você faz, são, por exemplo, eu tô lá com 100 mil seres humanos, 100 mil pessoas que comem, bebem, precisam de um remédio, de um médico, de coisas do dia a dia. Que as empresas possam ver que a gente... Opa, eu quase fiz casado aqui, que eles possam ver que a gente entrega, pode entregar um conteúdo pro dia a dia das pessoas. Através de uma página de corrida, você pode entregar... um shampoo que seja. Exatamente. Um shampoo, uma bebida, um energético. Foi igual eu estava falando aqui com meus parceiros que estavam aqui, que era o Honey e o Black ali. Que são meus amigos de infância, e hoje eles têm uma rede de restaurante de comida tailandesa, né? Sim. É bem diferente, não é uma lanchonete, não é um restaurante pequeno. É muito bem trabalhado, foi muito bem estudado para eles abrir isso. E hoje eles estão considerando apoiar a gente aqui. Sim. E hoje eles vieram aqui para conhecer e tudo mais. Então, mandar um abraço aí pro meu amigo Rani, o Black lá do Pad Thai, comida tailandesa. Se você é de Curitiba e região, coma que vale a pena. Então, assim, eles vieram aqui para conhecer, para ver pra gente apresentar junto com o Andres ali, que é nosso diretor técnico, toda a estrutura, a parte de mídia e tal. Pô, eles saíram daqui impressionados. Entendeu? Então, bacana. É isso, né? Não é corrida não é só sobre corrida, né? Com certeza. Porque igual você citou, os 100 mil seguidores que você tem lá, cara, são seres humanos que tomam um banho, que come, que almoça, que janta, que bebe, que vai no médico e isso, aquilo. Então, a gente talvez seja uma ponte, né? Sim, mas é isso daí, né? Para essas pessoas. É uma referência. Vamos lá, vamos falar português bem claro. Procuro passar a informação da melhor forma e o mais sério possível. Esse negócio de vídeo viral tal não é comigo. Sem ser polêmico. Não é que eu não gosto. E tem quem faz e faz bem feito. Pessoas que, vamos lá, sem ser assim, o Demo é um cara extremamente carismático. Se o Demo apresentar sobre água mineral, cara, eu corto o saco fora e você não vai começar a vender mais. Alemão da Caravan, ACF, Toretto, que é o pessoal dentro do nosso meio que consome muito que o pessoal vira que eles começaram a apresentar peças, produtos, serviços que é fora da arrancada que, cara, tô entrando no restaurante tal. Essa ponte realmente funciona. Quando tiver esse entendimento, o leque fica muito maior. Muito maior. Trabalhar para isso. E a questão dos quadros, você continua também vendendo, trabalhando. Esse quase ninguém sabe, só sabe quem é da corrida, né? Só quem tá lá. Só quem tá lá. Tem... Eu tenho o privilégio, eu tenho acho que 2 quadros já que o Ricardo fez, acho que do Subaru, inclusive. Daí eu tenho lá em casa, que eu ganho dos amigos alguns quadros, que eu tenho um escritório lá em casa, que eu monto, onde eu tenho meu computador, que eu trabalho nos cortes e etc. Tem o do André da Direcar, fez com você lá em São Mateus. Ele me deu aquele quadro, tá lá em casa. Daí eu tenho que... Até, inclusive, peguei umas fotos que depois eu tenho que te mandar pra você fazer os quadros naquele mesmo padrão pra eu ter mais. Sim. Só que com imagens de amigos, assim, sabe? O podcast vai te dar prejuízo já, cara. Ih, cara, é bem isso aí. Até já, meu pai fala, você não tem cliente, você tem vítima. Isso eu já vem desde o começo. Faz mais de 20 anos que eu faço trabalho com quadros. Porra, e é sensacional. Essa questão do Armagedon complicou. Essa mudança de cronograma, pra mim, nessa parte, complicou. Porque sexta-feira eu tinha Campo Grande, não fotografei o dia inteiro. Fotografei todos os carros, você tem o tempo tranquilamente para fazer a parte de produção dos quadros. E aí já teve as baterias. Primeira bateria, que foi o primeiro lá dos 144 se enfrentando, eu já perdi praticamente todo, que eu tinha que fazer essa parte dos quadros. Então, só quem tá ali que sabe que eu faço esse trabalho, né? O pessoal daí fala, por que não tem conteúdo, por que não tem publicação? Cadê o mata-mata? Cadê os vídeos? É por conta desse outro trabalho aí, cara. É engraçado, né? Você falar isso, que eu até nem tinha me ligado, porque em todas as suas publicações você nunca fala dos quadros, né, cara? Não. Isso é um negócio direcionado piloto. Pra quem tá lá, né? Pra quem tá lá. Nada aberto ao público, né? Pra você
tipo, vender isso, no caso, não. né, cara? Claro que se perguntasse, logicamente, tem foto, faz, mas não que divulgue isso, não. Igual naquele momento que foi no evento do Hangar, né? Que até aquele momento você não tinha feito nenhuma imagem do Subaru. Daí eu cheguei e você falei, na hora que eu for andar, pega uns cliques lá que eu quero fazer o quadro. Daí você vai sabe, lá né? É isso entendeu? daí. Esse que já sabe, mas às vezes atrapalha um pouco a criação de conteúdo, esse trabalho, mas só no começo a gente tenta vincular Mesclar, os né? dois, sem dúvida nenhuma. Porque o formato da página, quem é o seguidor já sabe, quando tem uma prova, eu procuro sempre fazer em tempo real. Toda publicação. Então, uma publicação bacana, às vezes vai para Stories. Temporal, uma situação atípica, já vai para o feed, mas tudo tempo real. Logomarca do patrocinador, com o texto falando o que está acontecendo. Eu acho que esse foi das situações que deu um diferencial. Sabe? E eu tô procurando aprender, né? Que nem você já tem uma caminhada aí, porra, sensacional, mas que nem eu tô aprendendo. Calejado já. Eu tô aprendendo muito agora sobre essas questões agora que eu comecei o programa, que eu comecei meio que no susto. É uma ideia que eu carrego, tipo, já faz, sem mentira nenhuma, uns 4 anos. O Khaled já cansou de me escutar falar sobre isso e tal, e ele foi um dos caras que me incentivou bastante, até falou, cara, você sempre fala disso, cara, pega e começa de uma vez, se você não começar, você não sabe o que vai dar, não vai pra frente, você vai ter que tirar dinheiro do bolso, tire e se vire. Mas você fala isso tanto tempo que dá pra ver que você quer, que você deseja isso, então comece. Sim. Então ele é um dos caras que sempre me incentivou e, cara, me chutou assim, vai e começa. É de gente fina pra caramba. Daí eu vim aqui conversar com o Andres, a gente se juntou e estamos aí tocando o negócio. Ele me dá muita dica, muita orientação também, porque eu sou meio quadradão pra tecnologia, sabe? Eu também sou, não acho que não, que vixe Maria. Então agora, cara, que eu tô, tipo, procurando sempre postar uma coisinha todo dia, um feed, seja voltado do programa ou seja mais do meu dia a dia de trabalho, que nem ontem, eu não tinha nada do programa pra postar. Mas eu peguei uma sequência lá de 7, 8 carros que a gente foi fazer uma preparação pra uma filmagem lá, que foi lavar. Já fiz um videozinho, já soltei. Tem que movimentar. Né? Esse daí não pode, tem que ser constante, né? Só que ao mesmo tempo que tem que ser constante, eu sempre tive uma opinião, eu acho que esse crescimento veio também desse pensamento. Quantidade não é qualidade. Não adianta você publicar um monte todo dia e só baboseira, coisa que não agrega, coisa que não é interessante, coisa que não tenha chamado o público. A hora que você vai publicar alguma coisa que é boa, o cara já nem vai dar bola, porque, puta, o cara publicou de novo, cara. Só coloca porcaria, né? Por isso que tem essa questão de divisão que eu falei de publicação Stories e Feed. Stories que é um pouco mais irrelevante, você coloca no Stories. Exatamente ali. O pessoal olhou a corrida sexta, sábado, domingo, daqui a pouco já acabou e deu. Chegou no final de semana, outra cidade, outro estado, o cara já vai lá. Porque o Stories eu imagino que seja uma coisa meio que de dia a dia, como se fosse um day vlog, assim, né, cara? E a parte do feed, que é o mais importante, que você quer que fique fixado, isso e etc. Aí. Né? Porém, os stories movimenta e gera muito número. Muito número. 34% dos meus números de janeiro até agora, 34% é visualização de stories. Porque o seguidor já sabe que na prova muita coisa vai ver lá. Então já é habitual. O cara foi num casamento sábado que o cara pegou lá, festejou lá e no domingo não viu a corrida. Ele sabe que vai estar lá. Ele sabe onde que vai procurar, né? Exatamente. Então, assim, hoje você se vê como um comunicador também. Então, sim, porque sim. mais do que o Ricardo fotógrafo, vamos supor assim. O fotógrafo vem diminuindo, cara. Na realidade, vem diminuindo. Eu quase que tranquei, eu ia montar um site, desisti. Daí eu falei, vou manter o Facebook porque é informativo. O pessoal procura as fotos, sabe? Mas está tomando uma proporção não só nisso. Então, que nem você falou de você querer fazer o podcast. Todo mundo tem planos, né? E a gente não sabe que se vai manter as fotos, você vai manter os vídeos, você... Tem uma coisa, isso é uma coisa particular. Me judia muito eu ir numa corrida, toda corrida eu vou com a minha esposa e com a minha filha. E numa prova e não tem um parquinho, não tem criança ali. Minha filha está lá o dia inteiro no celular. É uma vida que eu não gostaria que ela tivesse, entendeu? Não é para ela. Então, quando ao mesmo tempo que ela vai numa prova e tem parquinho, tem criança, ela está muito melhor do que está em casa. Só que essa questão de estar pegando estrada, assim, tá também dando uma pegada na ferida e ficou pensando em fazer uma outra coisa.
e tirar elas dessa vida e eu continuar sozinho. Se eu continuar sozinho, aí vai ser como criador de conteúdo. E dificilmente vai continuar com as fotos. Até o ponto que às vezes, se nesse plano B for positivo, quem sabe às vezes não larga o que tá não fazendo. Vira a chave. Até no 1º de abril eu coloquei lá de vende-se página, vamos encerrar as atividades. Cara, o alvoroço que deu de gente chamando, capaz, tá louco. E como chegou gente lá e quanto que você quer? Então você quer porque é uma possibilidade. Né? Aí só o cara te dá você dá risada, mas ao mesmo tempo você fala, caralho, caramba, te deu aquele frio assim. Então não deixa de ser um negócio, é um negócio, tem muito trabalho, tem muito dinheiro investido, quantas viagens, quanta coisa, tá? Sei lá, mais de 1000 postagens lá. Então realmente tem valor. É uma história, né? É uma história e tem um valor, entendeu? Se quem vai comprar, vai manter, vai fazer a mesma coisa, é outros 500. Mas planos todo mundo tem e a gente não sabe até que nesse falou das fotos vai continuar. Não sei. E o dia de amanhã a gente não sabe, né, cara? Não. Então, planos a gente tem. Igual assim, era uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e, tipo assim, até aquele momento eu não me via fazendo. Na outra semana eu já tinha começado e já tava rolando e estamos aí até agora. A parte de vídeo que eu falei, sempre odiei, cara. Sempre, hoje eu me vejo mais como vídeo. Tinha que ver a primeira vez, isso é só minha esposa, sabe? Primeira vez que fui fazer o vídeo no MRB com o Roderjan. Cara, minha mão suava nervoso. Suava, porque, pô, é uma situação... É grandioso. Quem não gostaria de estar ali, ter esse patrocínio, ter esse apoio, você tá dentro da fábrica, você ter a atenção de uma pessoa que... Do tamanho dele, né, cara? É, um personagem grandioso como tem vários, então... Medo de falar uma besteira, medo de errar, medo de... Então, a parte de vídeo, pra mim, começar, meu amigo, foi brabo. Até hoje, assim, me filmar assim é novidade. Né? Então, é igual isso aqui, ó. Pra fazer isso aqui, eu falei, cara, o Jackson tira de letra. O cara nasceu, ele já tá no automático. Já é comunicador, né? Já, tá no automático. Pra mim, não tô... Então, eu também, assim, fiquei pensativo nesse ponto, por causa disso, né? Falei, porra, cara... Uma coisa assim, eu falei assim, eu quero ser natural no podcast, eu não quero ser aquele cara meio robotizado, que estuda o que vai falar, que decora. Então, às vezes a gente se perde um pouco nas palavras. Então, até assim, a questão assim, quando fui apresentar aqui hoje, e também outras vezes dos meus apoios, que é para cada episódio, etc. Cara, eu não estudo nada, eu tento ser o mais natural possível e baseado naquilo que eu conheço do apoio ou do convidado que tá aqui. Sim. Então, eu tento ser o mais natural possível. Então, às vezes, tipo assim, alguém vai olhar, não, ele se enrolou um pouco pra falar do apoio, ou se enrolou um pouco pra falar com o convidado. Por quê? Porque eu quero que seja natural. E eu não quero ser aquele cara que veio com uma cartilha do que vai falar aqui, de perguntas e etc. Sim. Então, eu fiquei meio preocupado com isso. Até minha esposa perguntou assim, viu, mas você não fez um tópico? Não, eu quero sentar lá e fazer uma conversa franca com a pessoa que tá do outro lado. Você vai ver amanhã eu vou fazer a apresentação do Armagedon. Ela na churrasqueira de casa. Coloca um lugar ali que é mais ou menos e fica bonito a apresentação, lógico, cara. Maravilhoso. Só que, cara, às vezes você enfeitar demais eu concordo com você. Às vezes o mais simples é você passar a informação. Você até um tempo ficou eu fazia texto. Cara, demora muito, dá muito trabalho. E fica muito robotizado, né? Não é que fica robotizado, fica muito grande. Até que 1, 2, 3 falou, vou esperar virar um livro. Falei, porra, cara, é um trabalho do caramba, cara. Ninguém se propõe a fazer e ainda pega e tem que ouvir piada. Eu parei de fazer o texto escrito. Muitos questionários falaram, cara, tem que voltar a fazer texto, cara. Era muito, muito top o texto. E eu comecei a fazer vídeo. É muito mais prático, assim. Só que, é que eu falei assim, é simples, mas passar informação. A objetividade do negócio, né, cara? Ponto, é isso daí. Então, tem que me xingar ainda por ter parado com os textos. E eu dificilmente vou trazer alguém aqui que eu não sei nada a respeito, né? Tipo assim, né? Porque daí talvez eu não tenha até nem assunto com a pessoa. Mas é igual assim, você falou que foi o teu primeiro podcast que você foi. Sim. Tipo assim, o papo que a gente tá conversando aqui é a mesma coisa que nós estivesse ali pro lado de fora conversando lá fora. Sem dúvida. Entendeu? Então é isso que a gente tenta transparecer e eu tento fazer.
Que nem o Bernie e a Carol vieram aqui, cara, eu fiz um grupinho, nós 3 lá, pra eles mandar imagens, mandar algumas fotos, pra gente poder deixar rolando aqui no fundo, trocar algumas informações em relação a deixar eles tranquilos, porque o Bernie não queria vir. Não, Pia, vou travar lá na hora de falar. Daí eu falei, cara, quantas vezes a gente tá lá na pista trocando uma ideia em relação a um carro, a isso, aquilo... Lá vai ser a mesma coisa, só que a gente vai estar sentado numa mesa, vai ter as câmeras em volta e o microfone na frente, só isso. Sim. Mas vamos trocar essa ideia normal, de igual para igual. E foi o que aconteceu. No começo ele tava meio travadinho, de repente soltou e... Nem olha pro lado, nem faz Não, mas depois foi embora, então... Bacana demais, cara. E por isso que eu não faço pauta, cara. Talvez assim, ó, hoje, para não mentir, a única coisa que eu fiz foi entrar no teu Instagram para ver exatamente o número de seguidores, etc. E só, cara. E falei assim, então vamos trocar ideia, porque a gente nunca ficou trocando ideia. Não, sempre foi coisa rápida. Então, assim, o segmento é praticamente a mesma coisa. Eu começo perguntando ali, como é que tua história, como é que você passou a gostar do automobilismo, como é que foi parar nisso e etc. E depois vai indo. É isso aí, vai tomando um rumo, né, cara? E ainda mais falando a mesma coisa que a gente gosta, se torna mais fácil, né? Exatamente. Ciclo de pessoas é mesmo, as pistas, os carros, os conhecidos, então se torna... Só faltou tomar uma e um churrasco ali, isso é a mesma coisa. Mas é um formatinho que eu tô estudando em fazer em casa, daí tipo uma livezinha, porque como aqui o programa é gravado, em casa eu tô estudando de fazer umas lives pelo Instagram ali, não muito longa, assim, coisa mais simples, mais curto ali, de 20, 30 minutos, só de aquelas perguntas bate pronto, sabe? Chamar um convidado pra ir numa quinta, numa sexta-feira, de repente lá, eu preparar o meu escritório, a sala lá, a gente fazer essa livezinha e depois a pessoa já ficar ali pra gente fazer um churrasco, alguma coisa assim, entendeu? Pode me chamar. Já durante, né? Porque daí aqui fica aquele formato um pouco mais profissional. E lá em casa, daí a gente faz no escritório lá uma livezinha mais descontraída de 20, 30 minutos e depois já faz um churrasco e vai embora. Daí é 2, 3 horas. E é isso aí. Show de bola, Mas, cara. pessoal, é isso aí. Nós estamos encaminhando pro final aqui. Se quiser fazer um agradecimento aí, teus patrocinadores, falar um pouco deles aí, fica à vontade, o microfone é teu. Principalmente, hoje eu tô onde tô, vou onde vou. Falo que eu tô, se eu tô aqui, as provas, independente se é na terra, com cola, sem cola, um Armagedon, se deve muito ao patrocinador. Agradecer imensamente a todos eles que apoiam nosso trabalho. Sem isso, era impossível, era inviável. Família, como eu falei, minha esposa e minha filha estão junto nessa. Hoje minha esposa trabalha junto. Agradecer a Deus, saúde e tocar o barco. É isso aí. Sem postergar muito é o principal, né? E principalmente as provas, né? Os campeonatos, os organizadores que abrem as portas, né? Para a gente poder fazer nosso trabalho, né? É isso aí. Pessoal, muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Quero aproveitar também e agradecer mais uma vez a Nano, condicionador de metais, né? Falar mais um pouquinho deles. Uma linha aí para proteção do seu motor, alta performance ou carro de rua, a linha de moto, graxas especiais também. Então, assim, dá aquele salve lá na Nano Condicionador de Metais. Tá apoiando o canal e se tá apoiando a gente, eu gostaria que você apoiasse eles também. Beleza? Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado. Durante essa semana aí você vai acompanhar os cortes desse episódio aqui com o Super Ricardo Teles, da Drag Race Nacional. E se você não segue eles, siga lá também. É um cara que faz uma cobertura muito especial aí das arrancadas, faz com muito carinho. Beleza? Muito obrigado e até mais.